sair da mesma maneira aqui nessa manhã de hoje. Porque tem algumas pessoas que entraram aqui e já chegaram no seu limite. Algumas pessoas entraram aqui e chegaram no seu limite. Segura aí os músicos aí. Parece que paga aquela coxinha. Só os músicos só. Outro dia vocês. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus que conhece os nossos limites. Deus é o Deus que sabe até onde nós podemos ir e até onde nós não podemos ir mais. Deus é um Deus que conhece o nosso sentar, o nosso deitar, o nosso levantar. A onisciência de Deus é um atributo que só Ele tem. Deus não é homem, porque homem é limitado nos seus atributos, nas suas qualidades, mas Deus é Deus por aquilo que ninguém mais tem, nem anjos, nem homens, só Ele tem. E a única coisa que Deus só tem e que nós não temos é onisciência. Ele é ciente, Ele conhece tudo. O que Deus tem é todo o poder. Eu e você temos um poder limitado. Eu e você temos um poder relativo. Anjos têm poder relativo, demônios têm poder relativo. Mas o único que tem poder absoluto, poder total, é o nosso Yeshua HaMashiach. É o nosso Emanuel, o Deus conosco. É o nosso Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Deus forte, o leão da tribo de Judá. É Ele que tem todo o poder. E Jesus vai concretizando isso dizendo: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. O poder absoluto de Deus em Cristo não é só no céu, é na terra. Não é só no nível de cima, é no nível de baixo. Então nós estamos celebrando e adorando, e estamos seguindo, e estamos caminhando com aquele que tem o poder absoluto. Só Ele tem, só Ele carrega. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está presente em todo o tempo. Para Deus não existe passado, não existe futuro. Para Deus é um único tempo. Somos eu e você que estamos no tempo Cronos, que é o tempo cronológico, é o tempo que nós determinamos passado, presente e futuro. Mas o tempo de Deus é o Kairos. O tempo de Deus, Kairos, é o tempo ilimitado, é o tempo que não se funde em três partes: passado, presente e futuro. Tudo é presente para Deus. O ontem é só para que eu e você possamos nos colocar e a gente saber aonde nós nos posicionamos. Mas para Deus tudo é hoje. O amanhã é hoje, o ontem é hoje. Deus está fora desse sistema cronológico meu e seu. Deus é um Deus sobrenatural. Só Ele é Deus. Então nós estamos aqui glorificando, adorando a Ele. Nós não estamos servindo e adorando a um Deus que é de estátua, que é de madeira, que é de ferro. Não, nós não estamos aqui adorando um Deus que está na madeira. Nós estamos aqui adorando uma cruz que está vazia, e o trono está habitado por Ele, porque a Bíblia diz que Ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai. E Ele deixou um outro Consolador chamado Espírito Santo da verdade, para nos ensinar e estar conosco todos os dias. O Espírito que nos consola, o Espírito que nos direciona, o Espírito que nos conduz. Ele disse: eu não vos deixarei órfão, não vos deixarei sozinho. Ele é Deus onipotente, onisciente, onipresente. A presença dEle é tão real, a presença dEle é tão extraordinária, que eu não preciso ter medo de enfrentar gigante e nem enfrentar guerra. Foi isso que Davi, quando está no seu pecado, no seu erro, quando Davi pecou, Davi errou, Davi falhou, mas Davi se arrependeu, porque Davi teve um Natã na vida dele. E o Natã, que foi o profeta, veio exortá-lo. Qual é a diferença de Davi? Qual é a diferença de Saul? Porque Saul era rei de Israel, e Deus falou: vou substituir o rei de Israel, vou substituir Saul para colocar Davi, porque
O rei de Israel errou, pecou. Qual foi o erro de Saul? Desobedecer às ordens de Deus, impaciência. O que é que Saul errou? Ficou dando desculpa, ficou argumentando os seus erros. Entenda uma coisa: quem é bom de argumento é difícil de arrependimento. Ela mandou abaixar. Sabia, Elias? Quem é bom de argumento é difícil de arrependimento. Aí Deus vai trocar, vai tirar Saul para colocar Davi. E quando vai trocar, mas pastor, Davi também errou, Davi também falhou, Davi também pecou lá na frente, Davi também cometeu um adultério, Davi cometeu agora um crime, colocando o marido dessa mulher, Betseba, à frente da guerra para morrer. Davi também errou, pecou. Será que Deus não sabia? Deus não erra na escolha, Deus não erra com quem Ele chama. Mas qual é a diferença de Davi e de Saul? Se os dois erraram, por que Deus vai trocar um rei por outro rei que vai errar lá na frente? A diferença é que Saul não se arrependia, só tinha argumento. Saul não reconhecia os seus erros, Saul era impaciente. Mas agora Davi, ele reconhecia quem era Deus, ele reconhecia os seus pecados, ele sabia dos seus erros e ele confessava. Quando Natan chegou perto dele e disse: olha Davi, você errou, você falhou, você pecou. Ele diz: misericórdia de mim. Ah, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Que o Senhor possa me purificar, que o Senhor possa tirar de mim a minha iniquidade. É aí que Davi vai construir o Salmo de número 51, quando ele diz: Senhor, purifica-me, santifica-me, Senhor, que eu seja limpo, que eu seja puro. Tira de mim as minhas iniquidades, os meus pecados. Eu me arrependo, eu pequei, eu errei. Sabe o que Davi está dizendo? Eu reconheço as minhas falhas, eu pequei, eu falhei. E Davi vai dizer: Senhor, só não retires de mim a tua presença, só não retires de mim o teu Espírito Santo, só não retires de mim a alegria da salvação. Sabe qual é a diferença? É que Davi se arrependeu, Davi reconheceu, Davi colocava Deus em primeiro lugar. Por isso que ele é chamado segundo o coração de Deus. Os erros de Davi é que ele tinha reconhecimento e ele pedia: a presença não se aparta de mim. Por isso que Davi não tinha medo de enfrentar, de poder enfrentar gigante, de enfrentar guerra. Esse não era o medo, e esse não pode ser o seu medo, de enfrentar guerra e nem enfrentar gigante. O medo de Davi não era enfrentar guerra e gigante. O medo de Davi era poder saber quem estava na sua companhia enquanto ele estava enfrentando guerras e gigantes. Por isso que ele fala: Senhor, não aparta de mim a tua presença e não retires de mim o teu Espírito. Porque o problema não é enfrentar gigante, o problema não é enfrentar guerra, o problema é qual é a companhia que me acompanha quando eu estou diante de gigante e quando eu estou diante das guerras. Está pegando essa chave comigo para você entender? O problema é quem está com você diante das guerras e diante do gigante. É a companhia que está com você que faz toda a diferença. Se eu estou na companhia que o Senhor está comigo e eu estou diante do gigante, está tudo certo. É por isso que o salmista Davi vai falar no Salmo 23, verso de número 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque a tua presença está comigo. Sabe o que ele está dizendo? Não importa o ambiente que eu ando, o importante é a companhia que eu tenho e que caminha comigo, que caminha comigo, que caminha comigo. Tem alguém comigo aqui nessa manhã de hoje? Tem alguém comigo aqui nessa manhã de hoje? Tem alguém comigo aqui nessa manhã de hoje? Não importa a geografia que você anda. Pastor, eu estou andando em tribulação, em vale de sombra de morte, eu estou andando em guerra, tem gigante na minha frente. Não importa se tem gigante, não importa se você está enfrentando guerra, o importante é que a presença dele está todos os dias. Eu tenho que entender que Deus é um Deus que tem limites. Deus é um Deus que tem limites.
E os limites de Deus também é atribuído a nós. E quando nós temos limite, irmãos, a gente dá um jeito e as coisas mudam. Principalmente quando está em casal, quando um tem o limite, chega no limite. Minha esposa chegou no limite, é melhor eu parar aqui. Cadê os casados? Quem já passou, cadê os homens? Que teve que falar assim: opa, deixa eu dar um passo atrás, que ela chegou no limite dela. Cadê as mulheres que tiveram que dar um passo para trás e falar assim: ele chegou no limite dele? Cadê os homens? Ixi, os homens estão tímidos. Ai de se levantar a mão. Mas todos nós temos limites. Limites temos. E sabe quando as coisas mudam? Quando a gente chega no nosso limite. Olha para o povo de Israel, quando eles estão escravizados há mais de 400 anos no Egito. Chega um momento que eles começam a clamar, eles começam a gemer, eles começam a buscar ao Senhor de uma forma tão intensa, de uma forma tão profunda, que Deus ouve o choro, Deus ouve o gemido, Deus ouve o sofrimento deles, porque eles chegaram no limite deles. E quando Deus ouve, Deus envia uma mulher chamada Joquebede a ficar grávida e poder ter um filho chamado Moisés, para que ele pudesse ser o libertador daquele povo de 400 anos. Mas precisou 400 anos eles poderem passar. Sabe quando que mudou? Deus não queria 400 anos, é que chegou no limite deles, então Deus mudou. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Sabe quando as coisas vão mudar? Sabe quando vai virar a chave? Sabe quando é que vai mudar o ciclo? Sabe quando vai mudar a estação? Sabe quando vai mudar a fase? É quando o limite seu chegar diante de Deus e você dizer: Deus, eu não suporto mais, eu não aguento mais. O Senhor sabe que não dá para ir daqui para frente. Não é mais com a minha força, não é mais com o meu pensamento, não é mais com o meu dinheiro, não é mais com o meu recurso, não é mais com a minha inteligência. Agora, Senhor, é contigo. Se o Senhor não for, eu não sei mais o que fazer. Deus está dizendo: assim eu intervenho, assim eu entro, assim eu faço. O limite é um marco para acontecer uma intervenção de Deus. Deus só fica esperando eu e você chegarmos no nosso limite para Ele entrar. Olha quando Deus vai falar para Noé que o mundo vai ser agora acabado, destruído em água, e 120 anos agora leva Noé construindo a arca. E Deus viu que a maldade era tão grande, só que Deus viu isso há 120 anos atrás. Eles tiveram 120 anos para se consertar, 120 anos para mudar, só que as coisas foram piorando cada vez mais. Chegou o tempo que Deus teve limite, porque até Deus tem limite. Olha para quem está do teu lado e fala assim: até Deus tem limite. Fala assim: não brinca com Deus não. Leva as coisas a sério. Leva as coisas a sério. Brinca com Deus não. Leva as coisas a sério. Não brinca com Deus não. Leva as coisas a sério, porque até Deus tem limite. Aleluia. Chegou no limite de Deus. Sabe quando a corrupção, a maldade, Deus enviou água para que o mundo pudesse acabar e somente sobrar a família de Noé. Sabe quando que vai acontecer o arrebatamento da igreja? Quando chegar no limite de Deus. Eu não sei dia, eu não sei hora, mas na hora que chegar no limite de Deus, que Deus vê que tudo está corrompido, que as coisas estão tão perdidas, Deus vai falar assim: eu vou ter que tirar a minha igreja, que foi comprada, lavada e remida pelo meu sangue na cruz do Calvário. Eu vou ter que trazer para as bodas do Cordeiro. Eu vou ter que fazer uma grande festa, eu vou ter que dar galardão para eles, mas eu não vou deixar eles lá no meio. Você lembra de Sodoma e Gomorra? Sabe quando Deus desceu fogo e enxofre? Quando chegou no limite de Deus, que não havia mais sustento para manter aquela sociedade, Deus enviou fogo, Deus enviou enxofre. Não brinca com o limite de Deus. Para de ficar brincando com o pecado, para de ficar brincando com as coisas de Deus. Leva a sério, porque Deus tem limite. Talvez você erra, falha dizendo assim: Deus, não aconteceu nada. Alguém adulterou, alguém pecou, alguém mentiu, dizendo não aconteceu nada. Mas Deus está dizendo: tem limite. Essa palavra é para alguém aqui nessa manhã de hoje. Deus tem limite. Lamanto ramanto de bicanai, chonaramandai cai. Ele mandarabatu de belemando de bicanai, arabachore becana lamandai.
Deus é um Deus de limite. Você lembra os discípulos que vão pescar? Os discípulos que vão ficar a noite inteira pegando, tentando pegar peixe, joga a rede para cá, joga a rede para lá. E quando eles vão a noite inteira, não pega peixe nenhum. Chega pela manhã, o que eles fazem? Vão lavar as redes. Sabe por quê? Porque chegou no limite. Tem muita gente que está chegando no limite. Cuidado para não deixar ninguém chegar no limite. Eles vão jogar a rede, não pega a noite inteira. Pela manhã, vamos embora. Por que eles vão embora? Cheguei no meu limite, estou por aqui, não dá mais para lançar a rede. Eu vou embora, quem sabe outra vez, outro dia eu tento. Irmãos, Deus falou ao meu coração que tem gente aqui que chegou por aqui, não está suportando mais, não está aguentando mais. Você sabe o que faz uma pessoa tirar a própria vida? Quando ele não tem mais limite de esperança, de fé, quando ele não tem mais esperança e expectativa das coisas mudarem. Aí ele chegou no limite dele e ele vai tentar tirar a própria vida. Você sabe quando um casamento rompe, quando uma pessoa vai separar uma da outra, é porque chegou no limite dela, chegou, talvez eles brigam, nunca separaram, mas sabe o que acontece? Se uma hora chegar no limite, irmão, vai romper, vai se separar. Você sabe quando um relacionamento de amizade rompe? É porque chegou no limite, não quer mais. Todos nós temos limite. Tem gente que tem limite disso daqui, ó, de uma caneca de 200 ml. Tem gente que tem limite aqui de 500 ml. Tem gente que tem limite de uma caixa d'água. Mas tem gente que tem limite de um copinho de café. Todos nós temos limite. O meu limite não é seu, o seu não é meu. Mas eu tenho uma boa notícia: Deus não dá um fardo maior do que nós não podemos carregar. Deus não dá um limite maior do que nós não podemos carregar. Eis, eu e você talvez chegamos no limite. Sabe aquele limite dizendo assim? Tem gente que fala assim: sabe de uma coisa, eu não quero mais nada, eu vou chutar tudo. Você já conheceu alguém assim? Que não quis mais nada da vida? Sabe esses moradores de rua que estão lá? Chegaram no limite da vida deles. Chegaram no limite, não estão ali porque querem, é porque chegaram no limite de alguma coisa na história da vida deles, e eles vão para lá. Mas você sabe, pessoas que estão lá em cima, pessoas que estão no alto, pessoas que estão no auge, é porque chegaram num nível, no limite da miséria, no limite do sofrimento. Ela diz: eu não quero mais isso para a minha vida, eu vou mudar a partir de agora. E ela grita, e ela clama, e ela chora. Ela diz: eu não quero mais essa situação para mim, eu não quero viver mais esse sofrimento, eu não quero viver, eu quero viver o que a Bíblia diz que eu posso, eu quero viver o que a Bíblia diz que eu sou, eu quero viver o que a Bíblia diz que eu tenho, aleluia. Eu não quero mais viver nessa situação. Assim aconteceu com o povo lá no Egito, que clamaram, que cantaram, que choraram, que gemeram, e Deus interviu. Os discípulos estão lá e saem, não pescam nada. Mas quando eles chegam na beira da praia, quando eles chegam na beira da praia do mar da Galileia, estava um lá, olhando para eles, estava um lá observando eles, e viu que os seus limites já paralisaram o que eles estavam realizando. Entenda uma coisa: quando a gente chega no nosso limite, nos paralisa o que nós estamos fazendo, nos paralisa o que nós estamos realizando. E aí Jesus está lá olhando só para eles e dizendo: vocês chegaram no limite, então está na hora de eu entrar no barco de vocês. Vamos lá, eu vou entrar no barco de vocês, eu vou entrar no barco daqueles que chegaram no limite. Por que Jesus não escolheu outro barquinho? Jesus escolheu o barquinho daqueles que estavam chegando no seu limite e que já não suportavam mais a noite inteira se esforçar. Sabe o que Deus está falando ao meu coração? Você entrou aqui nessa manhã de hoje no teu limite, mas Jesus está dizendo: eu estou entrando no teu barco também nesse limite, porque eu sei que você está quase parando, eu sei que você está quase desistindo, eu sei que você não vai mais lançar a sua rede, eu sei que você não vai mais para o alto mar, mas eu vou entrar dentro do teu barco. Ei, eu estou liberando uma palavra profética na manhã de hoje, e o Senhor está dizendo: eu te conheço, o teu sentar, o teu levantar, eu conheço a tua estrutura, eu sei dos teus limites, eu sei até onde você pode, onde
não pode, e eu estou aqui para entrar dentro do teu barco e dizer: vamos lá, o teu limite acabou, mas eu vou entrar dentro do teu barco, e você vai ver que o que você fez a noite inteira não deu resultado, mas agora terá resultado. Limites são limites estabelecidos, limites que nós às vezes não sabemos lidar, mas o Senhor está dizendo: eu estou te dando alívio, eu estou te dando alívio, eu estou fortalecendo. No teu limite eu estou intervindo, no teu limite eu estou entrando. Você não sairá daqui desesperado, porque o Senhor está dizendo: eu estou entrando de volta no seu projeto e no seu propósito. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai ficar no meio do caminho, nada vai te paralisar. Não, você está entendendo? O Senhor está dizendo: nada vai te parar, nada vai te paralisar, nada vai te conduzir a você ficar, porque eu estou entrando no seu limite. Eu estou entrando, eu conheço o que está passando aí na tua mente, eu conheço o que está passando no teu coração, eu sei dos teus planos. Os planos que eu tenho para ti é plano de paz, plano de prosperidade. Eu sei até onde você podia chegar. Talvez você sairia daqui na segunda-feira, mudaria todas as coisas, dizendo: eu vou tomar outra direção. Mas o Senhor manda lhe dizer que eu estou tomando a direção da tua vida, eu estou tomando a direção da tua casa, eu estou tomando a direção dos teus negócios, eu estou tomando a direção da tua vida conjugal, eu estou tomando direção do teu sonho, do teu projeto. Eu direciono a partir de hoje a tua história. Eu tenho que entender que a vida é feita de escolhas. Por mais limites que acontecem, a vida é feita de escolhas. Escolhas são decisões que nós tomamos, e todas as decisões definem destino. Olha para quem do teu lado está, fala assim: decisões definem destino. Todos os dias, sem a gente perceber, ao longo do nosso dia, a gente está tomando decisões, as mais simples, decisões qual roupa vai vestir, decisões qual roupa, camisa vai colocar, decisão de qual alimento vai comer. Ao longo do nosso dia nós tomamos simples decisões, mas ao longo da nossa vida nós tomamos decisões complexas também, e decisões definem destino. Essas decisões, elas foram liberadas a partir do Éden, a partir que Deus falou para Adão, dando livre arbítrio para ele escolher, dizendo: Adão, você não pode comer desse fruto, e desse outro você pode comer. Deus nunca quis fazer um homem robô. Deus nunca quis fazer um homem para que ele fosse obrigado a amar a Deus. Deus não quer que ninguém o ame por obrigação. Deus quer que o ser humano o ame simplesmente por uma opção de escolha. Eu não estou aqui porque simplesmente sou obrigado a servir a Deus, a adorar a Deus e dizer que eu amo Ele. Não, eu estou aqui por uma opção de escolha, a dizer a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração. Deus não me força, porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Tem alguém do teu lado? Eu tenho certeza que se você está aqui nessa manhã de hoje, não é por força nem por violência, foi uma opção de escolha, um livre-arbítrio que Deus te colocou para você poder estar aqui. As nossas escolhas de ontem definem a vida que a gente vive hoje. São as nossas escolhas de ontem que vai definir a vida que nós estamos levando. Sabe a vida que nós estamos levando hoje? São as escolhas que nós tivemos ontem. Todas as escolhas que nós tivemos ontem são os caminhos que nos foram preparados para viver no dia de hoje.
Mas o que nós escolhemos hoje é a construção de um pavimento, de uma estrada que nós vamos caminhar amanhã. Eu vivo hoje o que eu escolhi ontem. Eu vivo amanhã o que eu escolho hoje. Por isso que o teu passado não define o seu futuro. Eu vou repetir, que o teu passado não define o teu futuro. O que define o teu futuro é o que você constrói hoje. Por isso que o teu passado foi lançado no mar do esquecimento, ele não lembra mais. Mas daqui para frente tem a construção e a escolha, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através dele. As escolhas de hoje definem as ruas que eu vou trilhar amanhã. Eu tenho que compreender que eu sou livre para escolher, só que eu sou prisioneiro de todas as escolhas que eu tenho na vida. Eu sou livre para poder escolher o que eu quiser. O livre-arbítrio de Deus, livre para escolher, Fernando, mas prisioneiro de toda a escolha que eu tenho. Não tem como. Não tem como. Você é livre para semear. A semeadura, você é livre para semear, mas você não vai colher depois que você semeou. A colheita é obrigatória, mas a semeadura, você é livre. O que eu planto hoje, eu colho amanhã. O que eu decido hoje, eu vivo amanhã. Olha para quem está do teu lado e fala assim: o que você decide hoje. Mas fala com vontade, irmão. O que você decide hoje, você vive amanhã. A opção de Deus para nós, e o conceito de Deus, é que nós tenhamos livre arbítrio para amá-lo por escolha e não por obrigação. Então quando entra por essa igreja, você não está aqui por obrigação, você está por livre escolha. E eu entendo que se a gente está por livre escolha aqui, é por isso que a manifestação da glória, ela é tão real entre nós. Porque Deus não desce num lugar obrigado, Deus desce num lugar onde Ele é recepcionado pelas opções que nós temos. Aleluia. Nós não estamos aqui por falta de opção, irmãos, porque lá fora está acontecendo tanta coisa. Eu tenho certeza que lá fora está acontecendo tanta coisa. Você poderia ir para tanto lugar numa manhã de domingo, o calor que está, mas você optou por estar na casa do Senhor, celebrando e adorando o nome dEle. Você consegue entender isso? Que não foi nenhuma força obrigatória, mas foi uma alegria do Espírito, uma opção dizendo: eu vou para casa do Senhor, eu vou louvar, exaltar, adorar, celebrar a Ele que era, a Ele que é e aquele que sempre será. Deus não quer ser amado por obrigação, Deus quer ser amado por opção. Eu vou falar de novo: Deus não quer ser amado por obrigação, Deus quer ser amado por opção de escolha. Só que eu tenho que entender que o cardápio de Deus não tem muitas opções. Por mais que nós temos o livre-arbítrio, o cardápio de Deus não tem muitas opções. Olha o que fala Deuteronômio capítulo 30, verso de número 19: hoje invoco o céu e a terra como testemunha contra vós, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos. O céu e a terra são testemunha contra vós, que Deus está apresentando claramente diante de vós o seu cardápio. Qual é o cardápio que Deus está apresentando? Os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Sabe o que tem no cardápio de Deus? Vida ou morte? Escolha. Bênção ou maldição? Escolhe. Sabe qual foi a palavra que eu decidi por Jesus quando eu me converti há 26 anos atrás? Essa palavra de Deuteronômio capítulo de número 30: eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Deus apresentou o cardápio dele, e eu disse: eu não posso voltar para casa sem poder ter uma escolha. E eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho a vida, eu escolho a bênção, eu escolho isso. Entenda uma coisa, olha o que Deus vai falando: escolhe pois o caminho da vida, para que viva plenamente você e toda a sua descendência. Aí Deus falou comigo há 26 anos atrás: se você escolher a vida, eu te abençoo, a você plenamente e toda a sua geração. Eu fui o primeiro a me converter, a aceitar Jesus. Aí veio a minha esposa, aceitou Jesus comigo. Aí vem minha mãe, aceitou Jesus. Veio o meu pai, aceitou Jesus. Veio a minha irmã e aceitou Jesus. Aí veio o meu irmão, aceitou Jesus. Veio a minha cunhada, aceitou Jesus. Se batizaram todo mundo. Sabe o que Deus está fazendo? De geração em geração, de geração em geração, de geração em geração. Só que Deus fala assim: escolhe pois o caminho da vida. Deus pede para você escolher. Deus diz para escolher. Só que quem vai decidir é você. Deus nunca vai decidir nada por nós. Deus não vai decidir, Deus não vai descer, Deus não vai decidir por mim. As decisões cabem a mim, é o livre-arbítrio, é eu que decido. Deus só dá uma opção no que eu tenho que decidir. É eu que decido com quem eu vou casar. A Bíblia diz assim: não se junte com jugo desigual. Você deve juntar com pessoas da mesma fé, que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo. A Bíblia diz o que você deve escolher, mas é você que escolhe. Deus só opina o que é que nós devemos escolher. E eu tenho que entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia também diz em Romanos 12 que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas antes devemos renovar a nossa mente para poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. As decisões são minhas, eu decido, mas Deus me direciona para aquilo que eu vou decidir. Só que a gente comete falhas, irmãos, nas nossas decisões. Sabe quais são as falhas que nós devemos vigiar? Olha para quem está do teu lado assim: vigia, cuidado, aciona o alerta, fica atento. Irmão, você está fraco hoje. Você já tomou café? Eu não tomei café ainda não. Não, eu comi um pão de queijo ali e um cafezinho. Sabe o que nós devemos vigiar? Por muitas vezes a gente toma decisões em três maneiras. Às vezes queremos tomar decisões pela necessidade. A necessidade nos obriga a gente a tomar decisões. E nem sempre as decisões que a gente toma pela necessidade é uma decisão correta, justa e verdadeira. Porque a necessidade pode burlar, pode te sabotar. A necessidade pode te fazer errar. A Bíblia nos diz de Esaú e Jacó. Esaú recebe a bênção da primogenitura. Esaú agora tem uma bênção para a sua geração e uma geração futura. Esaú é o primeiro filho, e o segundo filho é Jacó. Mas quem está carregando a bênção, quem é uma palavra de promessa, uma palavra sobre a vida dele, que ele será abençoado, a sua geração futura será abençoada, é Esaú. Esaú está no campo, Esaú está caçando, Jacó está em casa. E quando Esaú chega, Esaú está com muita fome, diga assim, muita fome. Olha para quem está do teu lado para ver se está com muita fome. Está com muita fome? Olha para quem está do teu lado se está com muita fome. Como é que faz cara de muita fome? Muita fome, Elias, muita fome. Tem um som de muita fome aí? Faz o som de muita fome aí. É sem som. O som de muita fome. Muita fome. O que ele tem? Uma necessidade. Uma necessidade de poder comer. Aí vem Jacó com artimanha, dizendo: olha, eu sei que você tem uma necessidade, eu tenho algo para suprir a tua necessidade. E a tua necessidade, eu tenho uma comida fresquinha. Imagina você com muita fome. Imagina muita fome, muita fome.
Aí você passa diante de um lugar e você sente aquele cheirinho de comida. Aí Esaú passou, disse que comida boa mas não vai sair de graça não. Eu supro a tua necessidade, mas você repassa o direito de primogenitura para mim. Sabe o que acontece? Esaú não valoriza o que tem na mão. Esaú não valoriza o que ele tem na mão. E quem não valoriza o que tem na mão pode perder. Quem não valoriza a sua esposa pode perder. Quem não valoriza o seu marido pode perder. Quem não valoriza o seu chamado pode perder. Quem não valoriza o seu emprego pode perder. Quem não valoriza o seu salário pode perder. Quem não valoriza as amizades que tem pode perder. Aleluia. Quem não valoriza a vida que tem pode perder. Cuidado para não se perder naquilo que você não valoriza. E tem gente que só vai dar valor depois que perde, não é assim? Dizendo, por que era tão bom, meu Deus. Cuidado com as ofertas para suprir a necessidade. Sabe o que Esaú faz? Ele troca, porque ele não valoriza. Esaú perde a bênção que era para aquela geração, e uma geração eterna, da família inteira, de geração em geração, por algo imediato, por algo que é necessidade. Ele toma uma decisão: não importa o que tenho de palavra, não importa o que eu carrego de promessa, eu quero suprir uma necessidade. Tem muita gente que às vezes não valoriza a promessa sobre a sua vida, a promessa para a sua geração futura. Tem muita gente que não valoriza a palavra que já recebeu e quer suprir uma necessidade no pecado, no erro, quer suprir a necessidade só para poder suprir a necessidade da carne. Cuidado em nome de Jesus. O que Deus está te falando é: não troque o que é do céu pela terra, não troque o que é transitório por aquilo que é eterno. Tem alguém comigo aqui nessa manhã de hoje? Não troque o que é eterno por aquilo que é passageiro. Não troque o que é do céu por aquilo que é da terra. Nunca troque o que é do céu pela terra. Nunca troque. Ele tem uma decisão que ele decide pela necessidade. Sabe qual é a outra decisão que pode nos sabotar? É decidir alguma coisa pela emoção. Está com muita raiva, está com muito ódio, aí vai lá e toma uma decisão. Sabe qual é? Ou se não, está muito eufórico, muito feliz. Eu me lembro quando eu tinha empresa, teve um funcionário que estava trabalhando comigo, Luiz. E ele chegou no trabalho, nós estávamos numa obra, e ele disse: pastor, eu estou contente, estou feliz, estou tremendo. Ele tremia mesmo. Eu falei: o que foi, Luiz? Ele era bem grandão, alto. Eu disse: o que foi? Eu ganhei na loteria. Eu ganhei na loteria. Ele tremia. Eu ganhei. Eu nem vou trabalhar hoje. Já saiu dando as coisas para as pessoas, ferramenta, dando tudo. Eu não vou precisar nada disso, tudo pela emoção. Aí quando foi no outro dia, ele apareceu dizendo: eu errei, eu confundi 2 números, não ganhei nada. Só que agora eu dei todas as minhas coisas que eu tinha. Alguém já passou por isso? Alguém já jogou na loteria? Olha lá. Olha o pastor pegando quem joga na loteria. Irmão, Jesus te perdoa. É melhor Deus te perdoar. Deus te perdoa para não te perder. Você sabe por que Deus perdoa? Para não te perder. Deus perdoa para não te perder. Deus perdoa para não te perder. Você sabe por que Deus perdoou Davi? Ele tendo errado, Deus perdoou ele para não perder ele. Ah, meu Deus do céu, é melhor perdoar do que perder. Vou falar de novo. É melhor perdoar para não perder. É melhor perdoar do que não perder. É melhor perdoar para que não possa perder. Perdoa o teu filho, perdoa a sua mãe, perdoa o seu pai, perdoa o seu irmão, perdoa a sua casa, perdoa o seu cônjuge, porque é melhor perdoar do que perder.
Mas a Bíblia diz assim que no livro de Juízes tem um homem chamado Jefté, Juízes 11, verso 30, que Jefté saiu para a guerra para lutar contra os amonitas, e o Espírito do Senhor estava sobre ele, ainda o Espírito Santo foi sobre ele. E no verso de número 30 do capítulo 11 do livro de Juízes, vai dizendo que ele faz um voto com o Senhor: Senhor, eu faço um voto, se o Senhor me der vitória sobre os amonitas, Senhor, quando eu voltar de lá, a primeira pessoa que passar pela minha porta, eu vou sacrificar e oferecer como holocausto para ti. Entenda uma coisa: Deus faz por nós e Deus nos ama, independente do que a gente faz, independente daquilo que a gente coloca. Deus não vai fazer algo por mim, por você, para a gente ficar fazendo barganha. Ele só faz porque Ele nos ama, irmãos. Não existe nada que você possa fazer a mais para Deus te abençoar, mas não existe nada do que você já fez de menos para que Deus também possa deixar de te amar. Eu vou repetir: não existe nada que você pode fazer tão grande para Deus te amar, mas não existe nada que você possa fazer de menos que deixa de Deus continuar te amando. Aleluia. Você não precisa fazer algo extraordinário para Deus amar, mas você também não precisa ter errado tanto que Deus não deixará de te amar. O amor dele é incondicional. Tem alguém comigo nessa manhã de hoje? O amor dele é incondicional. O amor dele é incondicional. Não é algo que você faz ou algo que você deixou de fazer. O amor dele é o amor agape, é o amor incondicional. Não é o amor que dá com uma mão e estende a outra. Não é o amor que dá vendo só o que você tem, mas é o amor incondicional. É o amor de Deus. Mas Jefté vai dizer: eu vou dar. Primeiro, que ele vai fazer um voto que Deus não pediu. Segundo, que Deus não recebe sacrifício humano. E Jefté vai falar: se o Senhor me der vitória, eu darei. Irmãos, isso é barganha. Se o Senhor me der, eu faço. Se o Senhor me der, eu realizo. Se o Senhor me der, eu faço. Se Ele der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus fizer, se não fizer, Ele é Deus. Porta abrir, Ele é Deus. Só fechar, Ele continua sendo Deus. Porta enviar, Ele é Deus. Ele é Deus. Tá certo, Ele é Deus. Se não der, Ele continua sendo Deus. Eu sinto uma presença de Deus aqui nessa manhã de hoje. Sinto uma presença real do Espírito de Deus aqui nessa manhã de hoje. Jefté faz um voto, e sabe que aparece na porta? O Senhor dá vitória para ele. E quando ele chega em casa, sabe quem aparece? A primeira pessoa que entra na porta? A filha dele. A filha de Jefté entra pela porta. Ele rasga, diz: meu Senhor, a minha filha que é jovem, não casou, minha filha que ainda não vai ter família. Ele fica entristecido, sabe por quê? Porque ele teve decisões e escolhas baseadas na emoção. E toda escolha baseada em decisões de emoção, você pode errar, você pode falhar. Deus não precisa da tua emoção. Deus não precisa da minha emoção para decidir. Eu não decido pelo que eu sinto, eu decido pelo que eu creio. Aleluia. Eu decido pelo que eu creio. Olha o que diz Provérbios 28, 26. Aquele que confia em seu próprio coração é um tolo. Sabe o que é o coração? Aquele que confia na sua emoção, no seu sentimento. Jeremias capítulo 17 verso 5 está dizendo: enganoso é o coração do homem. Eu não tenho que decidir por aquilo que eu sinto. Tem muita gente que fala assim: eu vou decidir porque eu estou sentindo, né? Eu estou sentindo que esse negócio é bom. Eu estou sentindo isso que é maravilhoso. Eu estou sentindo que eu vou casar com essa pessoa, vai dar certo. Eu estou sentindo isso e sentindo aquilo. Eu estou decidindo que eu vou entrar por essa porta. Eu estou sentindo isso.
Para com isso. Não decida nada porque você sente, decida por aquilo que você crê. Declara em nome de Jesus: eu decido por aquilo que eu creio, eu decido por aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu decido por aquilo que a Bíblia diz que eu posso, eu decido por aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, eu decido por aquilo que eu creio, pela fé, pela palavra, eu decido pela palavra. Só que para decidir pela palavra eu preciso conhecer a palavra. Para decidir pela palavra eu preciso ter conhecimento da palavra. Agora penso numa geração do Brasil que tem preguiça de ler, tem preguiça de conhecer. Nós vamos começar o curso de liderança agora no mês de março. Coloquei lá no grupo lá, curso de liderança. O que tem no curso de liderança? Conhecimento da palavra, Antigo Testamento, Novo Testamento, conceitos, princípios. Agora pergunta: quantas pessoas quiseram se inscrever? Eu tenho que entender o seguinte, irmãos, que milagre me aproxima de Deus. Milagre, as pessoas são atraídas para Deus, mas conhecimento é o que faz as pessoas permanecerem em Deus. Eu vou repetir: milagre, as pessoas são atraídas para Deus, mas conhecimento, as pessoas permanecem em Deus. Milagre, não fica ninguém permanecido em Deus, porque quando o povo sai do Egito, o mar se abre, o milagre de Deus acontece, a água sai da rocha, maná cai do céu, tem uma coluna de nuvem durante o dia, tem uma coluna de fogo durante a noite, as mãos de Deus vêm codornizes, mas eles não permanecem em Deus. Milagre só atrai para Deus, o que faz permanecer em Deus é conhecimento. É por isso que Oséias capítulo 4 verso 6 vai dizer: conheceis e prossegueis a conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6 vai dizendo o seguinte: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A Bíblia diz em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. O conhecimento te levará a ser livre, o conhecimento te levará a poder você ter liberdade. Jefté faz um voto, mas eu tenho que entender que existe uma outra circunstância, uma outra decisão por circunstância. E por circunstância eu não posso decidir a minha vida. Eu não posso tomar decisões por necessidade. Diga comigo: necessidade. Não posso tomar decisões por emoção. Fala aí, irmão: emoção e circunstância. O que é circunstância? Você vê o que está acontecendo à volta e tomar uma decisão. A Bíblia diz no livro de Ruth, no capítulo de número 1, olha só, capítulo de número 1, verso 14. Ruth e Orfa estão com a sua sogra chamada Noemi. E Noemi agora não tem mais marido e não tem mais filho. E Ruth e Orfa estão acompanhando ela. Noemi olha para as duas e vai dizer: olha, vou embora, eu não tenho mais nada para te oferecer. A circunstância não era propícia a poder continuar andando com Noemi. Orfa então chora, dá um beijo na sogra e vai embora. Por que Orfa decide ir embora? Porque ela decide pela circunstância. Eu estou num ambiente, estou com uma pessoa a qual eu não vejo o futuro, a qual ela não pode me proporcionar nada, então eu vou embora. Só que Orfa, quando decide ir embora, ela esquece que Deus é o Deus que faz coisas extraordinárias e muda situações de circunstância. Deus é o Deus que muda, Ele muda o caminho, Deus muda a trajetória. Deus é o Deus da providência.
Não tome nenhuma decisão pela circunstância do que você está vendo, nenhuma das coisas que você vê à volta, porque Deus é o Deus de milagre, Deus é o Deus sobrenatural, Deus é o Deus extraordinário, aleluia. Não tome decisões por aquilo que você está vendo, o caos. Eu posso não estar vendo nada, mas eu creio que Ele é poderoso. Sabe o que Ruth fez? Ruth não tomou uma decisão pela circunstância que ela estava vendo. Ela olhou para a sogra dela e disse: Noemi, eu não vou embora, não vou decidir ir embora, mas o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde você se deitar, eu me deitarei, aonde você morar, eu morarei. Sabe o que ela fez? Existe uma promessa sobre a sua vida, e eu vou caminhar do teu lado. Existe uma promessa que eu vou caminhar. Eu não vou andar e não vou decidir a minha volta e o meu retorno pela circunstância do que eu estou vendo, mas eu vou decidir pela promessa que você carrega de caminhar contigo. Se coloque de pé. Sabe o que acontece com Ruth? Ruth agora vai conhecer Boaz. Boaz vai ser o remidor. Boaz agora vai ser aquele que vai remir a Ruth, porque a Ruth não decidiu pela circunstância, ela decidiu por aquilo que ela teve fé no Senhor, no Deus de Noemi. Ela vai conhecer Boaz. Ela agora tem um filho. Esse filho agora vai gerar e vai ser Jessé. Jessé vai gerar um filho, e Jessé agora vai ter Davi. Davi agora será a 14ª geração antes de vir o nascimento de Jesus. Eu vou falar para você, para ver se você entende. Ruth não decidiu pelo aquilo que os seus olhos estavam vendo, por aquilo que estava acontecendo. Ela decidiu por uma palavra que a sua sogra carregava. Toda decisão que eu tomar pela palavra de Deus, eu nunca vou me arrepender do que Deus vai fazer na minha vida. Eu sou livre para escolher, mas eu sou prisioneiro das minhas escolhas. Orfa, você nunca mais vai ouvir falar dela, mas Ruth, você vai ouvir falar dela no primeiro livro de Mateus, na genealogia da história de Jesus. Ela continua na história, porque ela não anda por aquilo que ela simplesmente está vendo ou está acontecendo. Ela anda pela promessa do Senhor. Você lembra de Abraão? Abraão está com seu sobrinho Ló, e quando Ló decide agora ir para as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, pela necessidade de poder olhar para o seu pasto, Abraão vai falar para ele: Ló, a terra está à sua frente. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a frente, eu vou para trás. Sabe o que Ló faz? Ló, ele escolhe a circunstância que seria propícia para o seu gado se alimentar. Sabe o que Abraão escolhe? Eu escolho aquilo que Deus tem para minha vida. Do outro lado tem deserto, mas no deserto tem maná. Do outro lado tem deserto, mas Deus faz água sair da rocha. Do outro lado tem deserto, mas tem coluna de fogo. Do outro lado tem deserto, mas tem nuvem para me guardar. Eu decido por Deus. Em nome de Jesus, eu quero ir para a eternidade. Há 26 anos atrás eu decidi por Jesus. Eu não decidi pela emoção, porque se eu tivesse decidido pela emoção, eu já tinha parado em 26 anos atrás. Porque quem decide pela emoção não se sustenta tantos anos. Eu não decidi pela necessidade, porque quem decide pela necessidade para no meio do caminho. Eu não decidi pela circunstância que eu estava vivendo, porque quem decide pela circunstância que vive, ele não chega até o final. Mas eu escolhi há 26 anos atrás, escolhi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que é o único mediador entre Deus e os homens. E eu decidi que Ele falou que eu tive a proposta.
Eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. E eu disse: eu quero vida, eu quero vida. Se escolher a vida, eu darei você e a tua geração futura as bênçãos reservadas. Eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus. Decisões definem destino. Em nome de Jesus. Quem sabe você entrou aqui nessa manhã de hoje e você ainda não decidiu por Jesus, ainda não escolheu entregar sua vida para Ele. Eu quero te convidar a você entregar a sua vida para Ele. Quem sabe você ainda não escolheu voltar para Jesus, se distanciou, mas essa manhã de hoje eu te convido a você escolher voltar para Jesus. Quem sabe nessa manhã de hoje você está aí parado, quem sabe você está quase desistindo. Deus é um Deus do limite. Eu te convido hoje a você clamar, se você chegou no teu limite, porque Deus é poderoso. Se você está aí na live e está participando, e quem sabe você também ainda não decidiu, não escolheu por Jesus, você ainda não escolheu voltar ou entregar pela primeira vez, eu te convido a você voltar a entregar a sua vida para Jesus. Eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui nessa manhã de hoje. Se tiver, levante a sua mão, eu quero te conhecer. Tem alguém nessa manhã de hoje? Tem alguém nessa manhã de hoje? Se tiver alguém na live, escreve lá, hashtag eu escolho Jesus, eu quero Jesus. Tem alguém nessa manhã de hoje? Se não há ninguém, que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Se você é alguém que nessa manhã de hoje decidiu algumas coisas pelas suas emoções, decidiu alguma coisa pelas suas necessidades, decidiu algumas coisas simplesmente pela circunstância, e algo não deu certo, em nome de Jesus, recomece tudo hoje. Recomece hoje, porque o que você escolhe hoje, você está pavimentando a rua para viver amanhã. Coloque a sua mão no coração, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, tome em tuas mãos, Senhor, a cada um aqui que se encontra. O Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é o Deus grande, o Senhor é o Deus extraordinário. E eu peço a Ti, Senhor, venha abençoar, venha guardar, venha fortalecer. Não deixa que nada, Senhor, e ninguém venha tomar decisões erradas, mas que a partir de hoje, Senhor, se alguém tomou decisões e que não deveria, que o Senhor possa refazer, restabelecer, que o Senhor possa ajudar, que o Senhor possa, Pai, orientar, que as nossas decisões, que os caminhos que nós possamos trilhar, eles sejam trilhados, ó Senhor, a partir desse momento de hoje. Então, Senhor, eu oro pela Tua igreja, oro, Senhor, por cada um, e que o Senhor sempre possa orientar para a glória do Teu nome. Amém e amém. Você pode dizer amém? Nós temos